there goes some. I think, therefore I am. Hey, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuit. E aí, se você clicou nesse vídeo, com certeza você já deve ter feito essa pergunta. Qual que é a origem do mal? Bem, essa pergunta tem várias respostas, que vão desde a filosofia até a religião. E no vídeo de hoje, eu venho trazer algumas definições do que é mal, por diversos pontos de vista. No vídeo de hoje, a gente vai passar por 3 grandes definidores do mal. O mal de acordo com a mitologia antiga, de acordo com a filosofia e, por fim, de acordo com o cristianismo. Então, vamos começar. Nas mitologias antigas, o conceito de mal varia, mas geralmente envolve forças ou entidades que se opõem à ordem, à harmonia e ao bem-estar. E nesse tópico, eu vou trazer de uma forma resumida o mal de acordo com algumas mitologias pelo mundo. É um resumo, eu não vou me aprofundar muito, até porque eu não sou um historiador ou um estudante de mitologia, né, meu padrão? Na mitologia grega, o mal é frequentemente personificado em figuras, como Eris, a deusa da discórdia, que semeia caos e conflito. Também aparece na forma de punições divinas, como a Caixa de Pandora, que libera todos os males sobre a humanidade. Além disso, deuses podem agir de forma maliciosa, como Hera, que muitas vezes age por ciúme e por vingança. Agora, na mitologia nórdica, o mal é associado a figuras como Loki, um deus trapaceiro, que muitas vezes causa desordem e destruição, e os Jotun, que seriam os gigantes, que são seres caóticos que ameaçam os deuses e o mundo. O Ragnarok, fim do mundo na mitologia nórdica, é visto como um triunfo temporário do mal sobre a ordem. Na mitologia egípcia, Sete, o deus do caos e da destruição, personifica o mal, ao tentar matar seu irmão Osíris, o deus da ordem e da vida. Sete representa forças destrutivas, contrastando com a harmonia e a ordem representada por outros deuses como Met. Na mitologia hindu, o mal é representado por demônios, que seriam os Asuras, e seres como Ravana, um rei demônio que se opõe aos deuses. No entanto, o mal na mitologia hindu muitas vezes surge da ignorância e da ilusão, que afasta os seres humanos do caminho da retidão e da ordem cósmica. Agora, na mitologia babilônica, existe a figura de Tiamat, a deusa das águas primordiais. É vista como uma força de caos e destruição. Ela é adversária dos deuses jovens, liderados por Marduk, que representa a ordem e a criação. O mal aqui é relacionado à desordem e ao caos primitivo, que ameaça o cosmos recém-criado. Entre os celtas, o conceito de mal é menos dualista, mas ainda assim, há figuras ameaçadoras como os fomorianos, que são seres monstruosos que simbolizam a destruição e o caos. Eles são frequentemente oponentes do Tuatha, uma raça de deuses benevolentes que representam a ordem e as prosperidades. Agora, sobre a mitologia japonesa, no shintoísmo, o mal é frequentemente representado por espíritos impuros, ou demoníacos, conhecidos como Oni, que são espíritos malignos ou monstros. Além disso, figuras como Amaterasu, a deusa do sol, têm que lidar com forças destrutivas e caóticas, como Susanoo, o deus das tempestades e das destruições. Voltando um pouco mais no tempo, na mitologia maia, o mal é representado por deuses do submundo, como os senhores Xibalba, que governam o mundo dos mortos e causam doenças e sofrimento. Esses são só alguns exemplos que eu achei por aí, tem muito mais, cara, mitologia é muito rica. Um dia eu vou trazer um vídeo sobre mais mitologias e tal, falar delas e fazer um estudo, mas futuramente. Enfim, em muitas mitologias antigas, o mal está ligado à desordem, à destruição e à oposição ao bem-estar e à ordem cósmica. Muitas vezes, eles são representados por figuras divinas, ou semidivinas, que desafiam os deuses ou as forças da natureza. Mas agora, saindo um pouco do místico, vamos ver o que os nossos semelhantes acham do mal e falar sobre os filósofos. A filosofia é um ramo que estuda o pensamento humano sobre diversas paradas aí. E nesse sentido, vários filósofos pela história estudaram de onde adivinha o mal. Então vamos passar por algumas linhas de pensamento agora nesse vídeo. No âmbito mais religioso da coisa, Santo Agostinho falava que o mal não é uma substância ou uma força independente, mas sim a ausência ou a privação do bem. Ele argumenta que o mal é a corrupção ou o desvio do bem, uma espécie de não ser, que surge quando as criaturas escolhem se afastar de Deus, o que é o bem supremo. Immanuel Kant, por sua vez, vê o mal como um desvio da lei moral, que reside na intenção do sujeito. Para ele, o mal ocorre quando a vontade humana coloca seus próprios interesses acima do dever moral, agindo contra os imperativos categóricos que ditam a moralidade universal.
Em uma linha mais niilista da coisa, Nietzsche rejeita as concepções tradicionais do bem e do mal, especialmente as influências pelo cristianismo. Para ele, essas categorias são criações humanas, muitas vezes usadas para subjugar os outros. O mal, nesse sentido, pode ser visto como aquilo que vai contra os valores tradicionais, mas Nietzsche encoraja a superação desses valores em favor de uma afirmação da vida. Hannah Arendt desenvolveu a ideia de banalidade do mal ao estudar o julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis por aquele negócio que aconteceu em 1945. Ela argumenta que o mal pode ser cometido por pessoas comuns, que sem uma reflexão crítica obedecem cegamente às ordens e às normas, sem considerar as consequências de suas ações e atos. Para Sartre, que é um filósofo existencialista, o mal surge da negação da liberdade humana, quando uma pessoa tenta escapar de sua responsabilidade moral ou negar a liberdade dos outros. Ele age de maneira má, de acordo com Sartre. Ele vê o mal como uma escolha consciente de não ser autêntico, de fugir da própria condição humana. Passamos pelo campo místico e pelo humano, mas agora vamos adentrar na religião e seu conceito de mal, que é a parte mais completa desse vídeo, e confesso que é a minha favorita. Lembrando que eu não tenho o intuito de ofender a religião de ninguém, o vídeo é apenas uma pesquisa minha e o meu ponto de vista com a minha pesquisa, então vamos lá. No cristianismo, o conceito de mal é profundamente enraizado na teologia e se relaciona diretamente com a visão cristã de Deus, criação, do pecado e salvação. A compreensão do mal no cristianismo envolve aspectos metafísicos quanto morais, e sua interpretação pode variar ligeiramente entre as diferentes tradições cristãs. Por conta dessa variedade de ponto de vista, eu subdividi algumas visões desse tópico, então vamos lá. Primeiramente, eu venho trazer a hipótese do mal como ausência ou privação do bem. No cristianismo, especialmente na tradição agostiniana, influenciada por Santo Agostinho, o mal não é considerado uma entidade positiva ou força autônoma que existe por si só. Em vez disso, o mal é entendido como uma simples palavra, privatio boni, privação do bem. Isso significa que o mal é ausência, corrupção ou distorção do bem que deveria existir. Deus, sendo perfeitamente bom, criou o mundo como algo intrinsecamente bom, e o mal surge quando há uma falta ou negação desse bem. Essa ideia está relacionada à crença de que Deus criou tudo, em Gênesis 1:31, e o mal, portanto, não pode ter sido criado diretamente por Deus. Em vez disso, o mal é resultado do afastamento da bondade divina. Uma segunda hipótese seria o mal moral sendo consequência do livre-arbítrio. Uma parte central da teologia cristã é a noção de que Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O mal moral, então, é visto como resultado do uso errado desse livre-arbítrio. O relato bíblico da queda, em Gênesis 3, ilustra essa ideia. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus e comerem o fruto proibido, introduziram o pecado e o mal no mundo. Esse ato de desobediência foi uma escolha consciente que trouxe consequências negativas, tanto para a humanidade quanto para toda a criação. O mal moral, portanto, é o resultado de escolhas humanas, que vão contra a vontade dos mandamentos de Deus. Isso inclui pecados como mentira, roubo, assassinato, idolatria, entre outros. Cada ato moralmente mau é uma violação da ordem moral estabelecida pelo próprio Deus. Na terceira hipótese, vamos falar do mal como resultado do pecado original. No cristianismo, o pecado original é a condição de pecado que toda a humanidade herdou como consequência do pecado de Adão e Eva. Essa doutrina, especialmente enfatizada nas tradições católica e protestante, sugere que todos os seres humanos nascem em um estado de separação de Deus e, portanto, são propensos ao mal. O pecado original é visto como a raiz de todos os males do mundo, incluindo o sofrimento, a dor e a morte. O mal, nesse sentido, é uma condição existencial que afeta toda a humanidade e requer a redenção divina. Nessa hipótese, vamos tratar do mal metafísico. Além do mal moral, o cristianismo também reconhece a existência do mal metafísico, que inclui o sofrimento, a doença e a morte. Esses males são frequentemente vistos como consequências indiretas do pecado original. Embora não sejam maus no sentido moral, eles são resultados da condição decaída do mundo após a queda. No cristianismo, o sofrimento e a morte não são vistos como partes originais do plano desejado por Deus, mas como consequência do afastamento da humanidade de Deus. No entanto, há uma crença de que Deus pode redimir e transformar o sofrimento usando-o para propósitos maiores, como o crescimento espiritual e a aproximação com Ele. Na hipótese de agora, vamos falar do que com certeza é o que todo mundo pensa quando se pensa em mal, que é o mal personificado, entre Satanás e os demônios. No cristianismo, o mal também é personificado na figura de Satanás, também chamado de diabo, e seus demônios. Satanás é descrito como um anjo caído,
se rebelou contra Deus e agora atua como adversário de Deus e da humanidade. Satanás é visto como a personificação de todo o mal, tentando os seres humanos a pecar e se afastar de Deus. Ele é considerado o príncipe desse mundo, descrito em João 12:31, e o grande enganador, que busca levar a humanidade à destruição espiritual. No entanto, ele não é igual a Deus em poder, e a sua derrota final está garantida no Apocalipse, como descrito em Apocalipse 20:10. Na penúltima hipótese, eu venho trazer o que seria a redenção do mal, a cruz e a salvação. A solução cristã para o problema do mal está na redenção através de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são vistas como um evento central que derrota o poder do mal e oferece a salvação à humanidade. Através da cruz, Cristo expiou os pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus. Essa vitória sobre o mal será consumada no fim dos tempos, quando Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde o mal não existirá mais, em Apocalipse 21:4. No cristianismo, o sofrimento presente e o mal do mundo são vistos como temporários e destinados a ser superados na plenitude do reino de Deus. Apesar dessas explicações, o mal no cristianismo também é frequentemente considerado um mistério, mesmo com as doutrinas do pecado original e da redenção. O problema do mal, na seguinte pergunta de se Deus é onipotente e perfeitamente bom, por que permite a existência do mal, continua sendo um desafio teológico. Muitos cristãos acreditam que o pleno entendimento do mal só será revelado na vida após a morte, ou na segunda vida de Cristo. Para resumir o tópico do mal de acordo com o cristianismo, o mal é visto como uma privação ou corrupção do bem, originando-se do mau uso do livre-arbítrio humano, especialmente do pecado original. Ele se manifesta tanto no mal moral, com atos pecaminosos, quanto no mal metafísico, no sofrimento e na morte, sendo personificado por Satanás e seus demônios. A redenção do mal é central para a fé cristã, com Jesus Cristo sendo a figura que triunfa sobre o mal através de sua morte e ressurreição, oferecendo salvação à humanidade. Contudo, o mal permanece um mistério, cuja plena compreensão está além da experiência humana. Enquanto eu editava esse vídeo, eu pensei muito sobre o conceito de mal e como ele é relativo, e dependendo dos olhos de quem vê, tem várias vertentes. Então, eu resolvi trazer um tópico a mais e falar disso. A relatividade do bem e do mal refere-se à ideia de que o conceito moral, como bem e mal, não são absolutos ou universais, mas variam de acordo com o contexto cultural, social, histórico e individual. Em outras palavras, o que é considerado bom ou mal pode depender da perspectiva de quem julga e das circunstâncias envolvidas. Como, por exemplo, em outras culturas, certos comportamentos são vistos como moralmente aceitáveis, enquanto em outras, os mesmos comportamentos podem ser considerados imorais. Essa relatividade também pode se manifestar em alguns períodos históricos, onde práticas que eram consideradas normais em uma época podem ser vistas como inaceitáveis hoje em dia. A relatividade moral é frequentemente discutida em filosofia ética e pode levantar questões sobre até que ponto podemos ou devemos julgar as ações dos outros com base em nossos próprios padrões morais. Ela também levanta o debate sobre se existem ou não valores morais universais, ou se tudo é relativo às circunstâncias. Entretanto, a relatividade moral não implica necessariamente que tudo é permitido, ou que não existem consequências para as ações. Em vez disso, sugere que o entendimento do bem e do mal é complexo, e muitas vezes depende de múltiplos fatores, e que devemos considerar essas variáveis ao aplicar as ações e comportamentos humanos. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Nesse vídeo, a gente percebeu o quanto o mal é relativo e o quanto existem explicações sobre de onde ele surgiu. Se você gostou do tema e quer acompanhar mais vídeos desse estilo, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.